Bem, pessoal, veja então, nós estamos então com esse eletrocardiograma aqui no ambiente do Apple Vision Pro. Vou mostrar aqui para vocês como a gente vai laudar um eletrocardiograma do começo ao fim. Primeira coisa que nós temos que saber no eletrocardiograma, procurar o ritmo do coração. Qual o ritmo que faz esse eletrocardiograma ser um ritmo sinusal? Já estou falando para vocês que é um ritmo sinusal, porque nós vemos aqui em AVF uma onda P, positiva em AVF, positiva em D3, positiva em D2, positiva aqui em D1, veja só. E também ela é um pouquinho bifásica, mais para positiva, mais bifásica em V1, tá? Essa é a característica do ritmo sinusal, uma onda P que vem proveniente do nosso sinusal, do lado direito, do átrio direito, e se propaga para o átrio esquerdo através dos tratos internodais anterior, posterior e médio. Então isso é muito importante vocês saberem, depois eu vou passar a anatomia para vocês. Esse eletrocardiograma, você pode ver aqui que tem uma alteração muito interessante que a gente vai ver na segunda parte, na verdade na terceira parte que eu vou mostrar para vocês. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, quando a gente define o ritmo, a gente vai fazer a variação do eixo cardíaco. Então, o eixo cardíaco a gente avalia em D1, a onda, o QRS, se a polaridade do QRS é positiva ou negativa, então você vê que a polaridade é positiva em D1 e positiva em AVF. Então a gente tem que ver, eu vou trazer aqui para vocês, aqui o eixo cardíaco, a gente tem em D1 positivo, então ele está ali a 0 graus e AVF positivo a 90 graus. Então temos um eixo cardíaco normal. Para saber qual é o eixo exato, nós vamos na derivação que é isodifásica, que é AVL. Se nós temos que AVL ela é isodifásica, o eixo cardíaco está passando a 90 graus de AVL. Então a gente tem lá AVL em menos 30, né? E a 90 graus cruzando ali para o primeiro quadrante, nós temos ali que o eixo está a 30 graus, entendeu? Então ele está passando ali em AVL, cruzando AVL, desculpe, ele está a 60 graus, então ele está em D2 a 60 graus. Então temos eixo cardíaco em 60 graus, um eixo que é normal. Espero que vocês tenham compreendido essa parte de eixo cardíaco, é muito tranquilo de se fazer. A terceira parte que a gente vai saber como eu vou determinar essa alteração. Você vê que a onda P ela está muito próxima da onda T. Na verdade, quando tem a onda T, termina a onda T, nós temos a onda P iniciando. E nós temos um longo intervalo aqui no segmento isoelétrico até o complexo QRS. Eu já falei para vocês que nós temos que saber algumas medidas no eletrocardiograma. Isso é de cabeça. Nós temos que saber que o intervalo PR ele não ultrapassa 200 milissegundos, que é um quadrado grande aqui. Então, se o intervalo PR ele começa desse quadradinho aqui, vai para um quadrado grande mais meio quadrado, então nós temos 200 milissegundos mais 100 milissegundos. O intervalo PR de 300 milissegundos. Então, é um bloqueio atrioventricular do primeiro grau, porque toda onda P conduz para um complexo QRS. E você não tem bloqueios atrioventriculares, ou seja, não há interrupção da condução do átrio para o ventrículo. Toda onda P conduz para um complexo QRS. Ok? Então você vê que todo intervalo PR ele é fixo, ele não varia e ele tem cerca de 300 milissegundos, e esse intervalo PR ele conduz uma onda P para cada complexo QRS, configurando assim o BAV de primeiro grau. O BAV de primeiro grau geralmente é uma lentificação que chega do nó sinusal, do estímulo que sai do nó sinusal e vai até o nó atrioventricular, atrasando no nó atrioventricular ali para chegar então depois para o sistema de His-Purkinje, certo? Próximo passo que a gente tem que fazer, a gente pode calcular a frequência cardíaca aqui. É muito interessante que nós pegamos onde estão aqui, ó, por exemplo, nesses dois complexos QRS, eu tenho 1, 2, 3, se fosse 4 quadrados grandes, mas ele dá 3 quadrados e meio, né? Então, nessa conta aqui, a gente faz aqui meio de cabeça. Se fosse 3 quadrados grandes, ia ser 100 batimentos por minuto. Se fosse 4 quadrados grandes, ia ser 75, né? Porque 300 dividido por 4. Então nós temos aqui um intervalo aqui mais ou menos 300, 100 batimentos, uns 80 batimentos por minuto, né? A gente consegue mais ou menos
dividir isso, chegando aí para uma frequência cardíaca próxima aí de 80, 85 batimentos por minuto. Entenderam? Então aqui é uma frequência média, né? A gente não consegue saber por conta daqueles menores quadradinhos, né? Quadrados papelzinho que é milimetrado, que é um eletrocardiograma digital. Então nós temos essa visualização aqui dos quadrados grandes apenas, certo? Então, o próximo passo aqui que a gente tem, então a gente vê que não é uma taquicardia sinusal, nem uma bradicardia sinusal, uma frequência cardíaca adequada. É saber agora o complexo QRS em termos de medidas. O complexo QRS é estreito ou largo? Então você vê que ele é estreito, não tem nenhum complexo QRS que é largo. Você vê que todos os complexos QRS é estreito. Então ele está dando aqui 1/3 do quadrado grande de 200 milissegundos, né? Então você vê aí que ele por volta aí de 60, 70 milissegundos é o complexo QRS aqui desse traçado. Então você vê que é um complexo QRS normal. Acima de 110 já é um distúrbio, entre 110 de 100 até 110, né? E acima de 120 é um bloqueio de ramo, que a gente já aprendeu nas nossas aulas. Mas vamos lá. O intervalo QT também pode ser avaliado. A gente pode fazer o intervalo QT medido, né? Aqui você vê que é um QT que está dentro de 2 quadrados grandes, então ele está menor que 400 milissegundos, muito bom, está normal, entre 350 a 450 milissegundos. É um QT normal. Então a alteração que temos nesse eletrocardiograma aqui, o ritmo é sinusal, vamos laudar ele no final, então é a parte de análise que nós fazemos. O laudo final para esse eletrocardiograma é ritmo sinusal, BAV de primeiro grau, complexos QRS são estreitos, tudo, e não temos nenhuma alteração de repolarização. Você vê que a onda T, ela vem negativa, concordante com o complexo QRS em V1, e depois ela vai ficando positiva, concordante com as precordiais. E veja, nas precordiais não há nenhum elemento alterado, o segmento ST, né? Não tem nenhuma retificação do segmento ST, supra de ST, infra de ST, você vê que todas as derivações, tudo está muito completo. Então, eu queria trazer esse eletrocardiograma para vocês, é um eletrocardiograma muito interessante, um eletrocardiograma, quando você bate o olho, você pode fazer o diagnóstico errado, muitas vezes do que? Isso aqui ser a onda P ser uma onda U, ou então o paciente está em ritmo juncional e você nem percebe que a onda P é um BAV de primeiro grau extremo. Entenderam esse eletro? Eu espero que esse vídeo tenha sido muito interessante para vocês. Já inscreva aí que nos próximos dias aí eu já estou fazendo mais vídeo nesse ambiente do Apple Vision Pro. Fale se foi bom para vocês, se vocês estão entendendo. Eu espero ter ajudado muito vocês. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.